Seja bem-vindo ao programa Câmara 70 Anos, um programa de entrevistas com vereadores e ex-vereadores de Araçatuba em comemoração às 7 décadas de existência do Poder Legislativo da nossa cidade, completadas em 2018. Na edição de hoje, quem nos ajuda a contar a história da Câmara é o professor, jornalista, escritor e ex-vereador Hélio Consolaro. Seja bem-vindo, professor Hélio. É um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Prazer é todo meu e o contentamento por essa iniciativa da Câmara Municipal de fazer esse registro histórico, né? Que é muito importante. Eu estive procurando algumas coisas na internet sobre a Câmara de Araçatuba, sobre a história da Câmara. Achei de outras cidades e não achava de Araçatuba. Então, agora vamos ter também a história da Câmara Municipal de Araçatuba. Então, parabéns ao presidente Rivaio Papinha, a toda a minha diretora, a quem teve a ideia. Parabéns. Está certo. Vamos começar então com um dado histórico. Hélio Consolaro foi um dos 17 vereadores de Araçatuba eleitos em 1982 para a 9ª legislatura. O mandato naquela época era de 6 anos e foi exercido de 1º de fevereiro de 1983 a 31 de dezembro de 1988. Professor Hélio, quais eram os principais problemas, as principais demandas do município de Araçatuba no início da década de 1980, durante a década de 1980? Primeiramente, são 6 anos por causa da ditadura militar. Certo. Foi um casuísmo, não era normal ter 6 anos de mandato. Aí o Figueiredo, junto com os deputados, senadores lá, fizeram uma emenda constitucional e prorrogaram. Então, conforme o gosto deles. Olha, os problemas do município não são tão diferentes, né? Dos atuais. Dos atuais. Aumentam as proporções, aumenta a modernidade do problema, né? Mas sempre era a questão da água, a questão do esgoto. Hoje estamos bem encaminhados, uma cidade que já quase 100%, né? Vamos dizer 100%. O asfalto ele era cobrado e também o recapeamento era cobrado, né? A prefeitura não fazia nada gratuitamente, quer dizer, pagar por metro, vinha o carnê. Então, chama contribuição de melhoria. Não é a Constituição que acabou instituindo isso, de que essa contribuição foi eliminada, né? Então, tem que sair do imposto. É por isso que o imposto sai um pouco mais caro do que aquela época. O imposto era mais barato. Por quê? Qualquer coisinha que a prefeitura fazia, cobrava do munícipe, né? Então... Tudo era pago. Tudo era pago, né? O município ele era muito, acho que era o segundo, era um dos mais extensos do estado de São Paulo, porque havia Aracanguá ainda, né? Aracanguá, Vicentinópolis. Tudo pertencia a Araçatuba. Tudo pertencia a Araçatuba, né? Existia vereador de Aracanguá, que sempre Aracanguá elegia um, né? Aqui, às vezes não, mas o pessoal se unia lá procurando eleger um vereador para a Câmara Municipal. Então, a cidade era menor em termos de populacionalmente falando. Mas sempre houve os nossos problemas urbanos começaram, já haviam começado, porque deixou de ser uma cidade entre aspas, rural, porque antigamente a cidade era o lugar onde se comprava sal, querosene e açúcar, né? E muitos sitiantes produziam tudo na zona rural. Então, já era uma cidade urbana. Tanto é que eu já, como jovem, eu fui office boy, que já era uma profissão mais urbana, certo? E neste contexto todo, vamos falar agora da 9ª legislatura. Quem eram os seus colegas de bancada? Como vocês se relacionavam para a proposição de projetos de interesse da nossa comunidade? Fale um pouquinho agora do trabalho parlamentar. Tá. Olha, eu fiz uma relação aqui, 17 vereadores, né, mais do que hoje, né? E dos 17, 8 já são falecidos, né? E eu e o Netão, também era vereador na época, nos elegemos assim, bem novos, 34 anos, né?
Então, por isso que estou aqui ainda vivo. Porque naquela época era novo. Era novo, né? Então, olha, Nírio Queda, né? Que me ensinou bastante quando eu assumi a vereança aqui. Eduardo Lois Pinheiro, Valério Cambuí, Sinésio Oliveira Borges, que não mora mais aqui, Pedro Martinez de Souza, também falecido, Nelson Reis Alves, também falecido, Valdir Nassimbene, falecido, Valtenir Pereira Dias Tuta, falecido. Os vivos agora. É importante, outra coisa interessante, é que havia, não era um nome tão comum, mas havia 3 vereadores com o nome Hélio, né? Hélio Correia, Hélio Consolado e Hélio Pereira de Souza. Era o nome do momento. Era o Sol, os sóis, né? Então tem o Zé Américo Nascimento, eu, o Hélio Correia, o Hélio Pereira, Miguel Isique, Laurindo, o Netão, Massa Harameco, Rubens Arcieri e Írio Lanza, né? Esses eram os nomes. Olha, eu exerci a legislatura numa época assim efervescente da política nacional, porque foi a época da abertura, né? Nós vivemos aqui as diretas já, nós vivemos aqui a luta para influenciar a Constituinte, né? Então, foi bem... Intensa, foi uma não houve época eleição bem direta, intensa. porque em 89 eu não estava mais na Câmara, né? 89 foi a primeira eleição para presidente depois da ditadura. Mas foi uma luta, era uma efervescência. E eu era o vereador aqui que representava um pouco esse espírito nacional. Que às vezes o vereador se debruça em cima das questões municipais, fica vendo rua, tal. Eu via isso também, mas também me preocupava com as questões nacionais, por ser um vereador de oposição, né, mais ligado à esquerda, né, que estava junto com essas lutas. Então eu fiz o meu trabalho, ele foi bastante de mobilização. Naquela época, quais os instrumentos que estavam à disposição dos vereadores para declarar apoio, para manifestar apoio às questões nacionais, por exemplo? Hoje nós temos as moções. É a mesma né? coisa. Também existiam. Requerimentos, moções, indicações em questão de prefeito, era a mesma coisa. O que nós fazíamos muito naquela época, porque naquela época a democracia, a volta à democracia é que unia todo mundo. Certo. Tá? Então, não se unia porque um era de esquerda, ou de direita, um era daqui. Não, se unia todos, ou qualquer naipe em torno da democracia. Tanto eu me elegi pelo PMDB, depois em 85 eu passei para o PT. E aqui na Câmara também andei em frente, quiseram caçar meu mandato, né? O vereador Nelson Reis Alves, né? Fez uma proposta. E aí eu dei conversado com os colegas, nós adiamos isso para depois, e no depois nós enchemos a Câmara, né, porque a acusação era de que eu estava insuflando a população a ocupar terrenos municipais. Não existia política habitacional, não existia Minha Casa Minha Vida, o pessoal de 0 a 3 salários não tinha como comprar casa, né? Então, o pessoal acabou invadindo mesmo, né? E aí eu fui acusado de ser o sujeito que insuflava isso. O mentor. O mentor. O mentor do movimento. E aí, na outra sessão, a Câmara encheu, tanto dentro como fora, acusava ameaças, foi um negócio muito violento em cima dos vereadores que queriam me caçar. Esvaziaram a sessão e deixaram por isso mesmo até hoje, aquele lado, acho que parou por aí o processo, porque eles viram que eles estavam mexendo numa caixa de marimbondo, né? Porque precisava resolver o problema habitacional e não ficar... Houve perseguição, então, naquele momento? Naquele momento houve, porque eu era o vereador que trazia gente para a Câmara. Eu fazia reuniões nos bairros durante a semana, para ver as reivindicações do povo e trazer o pessoal aqui para cá. Então, toda a sessão tinha a turma do Hélio Consolado. Isso, de certa forma, passou a incomodar. Sim. Então, era... Mas também não é muito, não é como hoje. Não existia
Hoje a briga está muito ideológica, sabe? Porque naquela época nós saímos daqui, todo mundo, se independente de partido, acabava a Câmara, nós íamos comer lanche, tomar cerveja lá no Celso Lanche, né? Antigamente. Aí não existia mais divergências, rivalidades. As brigas ficavam por aqui, certo? Mas lá fora, parece que hoje a coisa está mais... acirrada. Mais acirrada, mais separada, com mais ódio. Hélio, durante os 6 anos da 9ª legislatura aqui da Câmara Municipal de Araçatuba, foram aprovadas 653 leis ordinárias. Quais as que merecem destaque por terem, de alguma forma, contribuído com o município de Araçatuba? Você se lembra de alguma e até de proposituras de sua autoria naquela época? Olha, eu lembro muito mal das minhas, né? Eu me lembro Quem dirá da dos outros? Eu fiz um estudo muito forte a respeito do orçamento popular. Certo. Mas não é esse arremedo que é hoje, não, dessa audiência, da orçamento participativo nos bairros. Não. Era mais contundente e mais deliberativo, né? Mas foi rejeitado. Não passou? Não. Então não está nesse número aqui de 653. Não. Mas deu um trabalho para elaborar, porque nós fizemos a elaboração fazendo assembleia nos bairros. Vamos fazer aqui e tal, todo mundo dá para participar. E depois, uma que deu um efeito positivo, foi aprovada, foi a questão da construção da funerária municipal. Certo. Porque o Zé Américo, que era o vereador mais antigo, já fazia indicação. E quando eu entrei, eu fiz uma movimentação popular, junto com ele, né? E recolhemos 20 mil assinaturas, mesa no ponto coletivo e tal. Aí o prefeito da época, o Walter Tinte, que era o vice que havia assumido, ele determinou que a equipe dele e eu fôssemos em Jundiaí, porque o modelo era Jundiaí. Eles viram, gostaram e implantaram. Então, hoje nós temos a funerária municipal devido a esse projeto, uma lei, uma iniciativa, uma pressão em cima do executivo. Um ponto positivo. Como eram as estruturas física, administrativa da Câmara Municipal de Araçatuba na década de 1980? O prédio era o mesmo, era aqui. Aqui já foi prefeitura, né? Certo. Antes, já foi prefeitura. Depois foi Câmara. Não tinha esse labirinto que tem hoje, né? Hoje, quem anda aqui se perde, tem muito labirinto. Não havia gabinete, cada vereador não tinha gabinete. Existia uma sala onde... Uma sala? Uma sala uma salinha de reunião onde se recebia alguém, uma visita, uma população, uma autoridade, mas não existia, né, funcionário à disposição dos vereadores, né? O salário era bom, né? Para a época? Para a época, até eu e o Sinésio Oliveira Borges, que era médico, fizemos uma campanha para diminuir o salário, né? Deixamos de receber salário numa época, eu e ele, para fazer uma pressão. Quer dizer, a população não está muito nem aí com o negócio do salário, sabe? Porque eu fui candidato a prefeito, então não estava pleiteando reeleição em 88. Mas o Sinésio, que foi um vereador atuante, estudava as matérias e tal, em 88 não se reelegeu. Eu acho que ele ficou tão decepcionado que foi embora, tá? Em Campo Grande. Então, a população, às vezes, não entende bem o que está acontecendo e acaba votando. As sessões naquela época já eram semanais? Semanais e transmitidas pelo rádio. Só pelo rádio? Pelo rádio, né? Então, e os jornais noticiavam também. A Comarca era jornal A Comarca na época, né? O grande jornal da cidade. E acompanhava bem a Câmara, né? Acompanhava bem, a imprensa está sempre presente aqui. Então, não tinha televisão, mas tinha rádio.
O senhor já mencionou que foi uma época efervescente, Sim. né? Era uma época em que vigorou o regime militar, pelo menos ali nos primeiros anos da 9ª legislatura. Como foi exercer a vereança durante este período? Houve alguma interferência direta que o senhor pode dizer foi por conta da ditadura militar? Não houve. Não. Assim, aqui em Araçatuba, não. Tá? Nós exercemos, eu exerci a minha vereança aqui, apesar da veemência com que ela foi exercida por mim, naquela época eu era mais jovem, tinha mais vigor, né? E menos compreensão da realidade, vamos dizer assim, sem dizer claro também. Mas não fui, a não ser essa questão aí de cassação de mandato, mas foi uma questão local. Não houve. Naquela época a questão estava bem organizada, né? Aí o Tancredo foi eleito pela forma indireta, morreu, o Sarney assumiu, então teve aquele plano cruzado, que não deu certo, né? Foi uma época muito conturbada, né? Nós tínhamos um deputado federal aqui que votou contra as diretas, nós colocamos placas na Praça do Barbosa dizendo que ele havia votado contra, e essas pressões, mas assim, perseguição, não. Em 1988, o Brasil ganhou uma nova Constituição, que foi a Constituição da República Federativa do Brasil. Ela foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte no dia 22 de setembro de 1988 e ela foi promulgada em 5 de outubro daquele mesmo ano. Qual foi o impacto, Hélio, desta lei fundamental e suprema do país aqui no município de Araçatuba, na relação entre os poderes executivo e legislativo, na própria atividade parlamentar? Eu sei que o mandato já estava quase acabando, chegando ao final, mas já deu para perceber alguma mudança? Não. Eu posso dizer, assim, o que eu sinto não mudou muito, a nível municipal não mudou muito, não. Né? Quer dizer, o vereador continua fazendo indicação, a bancada do prefeito se reúne lá com o prefeito antes da sessão. Então, existe, esse é não sei se faz parte da cultura da política brasileira, né? Mas essa independência, isso é mais no papel. Era como se nada tivesse acontecido, então, né? As mudanças foram muito devagar, né? Isso. Não pode propor nada, continua assim, não pode propor nada que altere a despesa e tal. Então, que também, às vezes, precisa disso, porque se vai que um louco aqui propõe uma série de coisas que o orçamento do município não suporte, né? Então, tem essa questão da responsabilidade com aquilo que foi arrecadado, né? Mas... como dizer, trocou alguma de cor-de-rosa, passou por um pouquinho mais cor-de-rosa, mas não houve muita alteração. Repentinamente, imediatamente não foi sentida nenhuma mudança. Eu só senti, por exemplo, a mudança da Constituição, que eu acho que foi assim, a questão, o compromisso do Estado, do poder público com o social, e também o controle mais efetivo. Nós não vamos acabar nunca com a corrupção. Nós vamos fazer um controle maior da corrupção. A Constituição fez isso. Duas coisas assim, muito importantes, que permitiu depois fazer a lei de responsabilidade fiscal, né? Então permitiu, porque a Constituição em si, ela desencadeou uma série de ações e legislação, permitiu depois, né, certas coisas. Ela em si mudou algumas coisas, mas ela desencadeou, né? Então, a Constituição, a promulgação dela foi... saúde é um direito de todos, por exemplo, é uma questão social. A educação tem 25% do orçamento, é um direito social que foi implantado pela Constituição, chamada de Constituição Cidadã. Isso mudou bastante esse compromisso do poder público com o social, né? E também a questão de combate, porque em 2014, quem fez a lei permitindo a delação foi a presidente Dilma, né? Mas a Constituição permitia isso, tá? Então, a Constituição ela vai
andando, ela vai sendo aplicada conforme a necessidade, conforme surgem os problemas e tal. Então ela foi muito aberta nisso aí. Hélio, a Câmara completa em 2018 70 anos da instalação da sua primeira legislatura. Fazendo uma avaliação de todo esse período, a que conclusão o senhor chega? Qual a mensagem que fica? Desses 70 anos? Bom, eu sou acredito que sem legislativo não há democracia. Tá? O poder legislativo é a essência da democracia. Porque aqui, bem ou mal, está representada a Araçatuba, como na Assembleia o Estado e no Congresso o país. Tá? Se de vez em quando aparecem alguns loucos, é porque na sociedade há loucos também. E às vezes, quando ele se articula, ele elege um cara. Articula não, se juntam e se identificam. Né? Então, eu acho que a Câmara devia ser com mais vereadores, tá? Sem salário, tá? Sem salário, uma ajuda de custo, tá? Né? Para exercer o mandato, mas sem salário. Porque aí nós teríamos mais representação aqui. Quanto mais diminui o número de vereadores, a manipulação pelo prefeito fica mais fácil de fazer, né? E a sociedade ela não fica totalmente representada, nem todos os segmentos estão presentes aqui. Então, eu sou pela Câmara, pelo Legislativo forte, né? Porque aí é que a democracia, bem ou mal, com defeito, cara, às vezes, a democracia não é barata, mas a Câmara e o Legislativo é por onde nós exercemos a nossa voz. Está certo. Esta foi a entrevista com o escritor, jornalista, professor e ex-vereador Hélio Consolaro, a quem eu agradeço. Muito obrigada, Hélio, pela participação e pela sua contribuição. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui colaborando com a minha colher de pau e espero que o projeto seja uma contribuição com a história da cidade. Está certo, e obrigada a você também aí de casa pela audiência. Nós voltamos na próxima semana.